Olá, meus amigos, meus irmãos. Desejo que esta palavra chegue ao seu coração como uma flecha certeira da parte do Criador. Na vida, nós precisamos compreender que o Criador ele tem um projeto específico para cada um de nós. E como ele tem esse projeto, como ele tem um chamado, como ele tem uma vontade, nós percebemos que quando nós estamos indo para um lado, uma direção, tem pessoas vindo para a nossa direção. Então há pessoas indo para várias direções nesta vida. E qual é a direção de Deus para a sua vida? Porque uma coisa é ter a direção de Deus para a sua vida, e a outra coisa é você ter a direção sua, a sua própria direção, a sua própria escolha. E o mundo, ele dirige a sua vida ao acaso. Mas nós, que nascemos do céu, nascemos do Criador, de forma espiritual, nossa vida não pode ser mais governada simplesmente pelo nosso desejo. Deus precisa dar para você o governo dele, a direção dele, porque ele tem planos com a sua vida. Ele tem um chamado específico com a sua vida. Ele tem o querer especial. E imagina você no governo de Deus. No governo de Deus, eu costumo dizer que o que nos dá a direção, o que nos leva, o que nos conduz, você pode subir numa bicicleta, você pode subir num trem, num ônibus, num autocarro, né? Você pode entrar num avião. São vários meios pela qual você pode se conduzir a algum lugar. E o que é este lugar? Para onde você está indo? Há muitas pessoas perdidas indo em todo tipo de direção, mas Deus tem uma direção certa para a sua vida. Muitas vezes as pessoas ficam dando volta com a vida e nada dá certo, e nada realmente acontece, ou quando acontece, há tantas coisas desnecessárias acontecendo com essas pessoas. Por quê? Porque muitas vezes elas não estão na direção do Criador. Elas estão pegando o transporte errado. Elas estão vivendo a vida por viver. Mas o Espírito Santo de Deus tem um governo para você. Ele tem uma vontade própria, específica para acontecer contigo nesta terra. E é necessário que você entenda, que você perceba, que você esteja em Deus. Porque há uma distância muito grande entre crer em Deus e estar em Deus. Muitas vezes a gente vai aprender apanhando na vida para estar em Deus. Estar em Deus é muito mais do que acreditar. Conseguir estar na condução de Deus é muito mais difícil. Mas essa é a vontade dele. E por que é difícil? É difícil porque nós, muitas vezes, queremos estar debaixo da nossa própria vontade. Ou até mesmo nos enganando que estamos na vontade de Deus. Quando você estiver na vontade de Deus, você vai ter os resultados em que as pessoas que te rodeiam vão dizer em alto som o quanto Deus está a seu favor. Por isso, é importante você
perceber que Deus estará te mandando ir para algum lugar. Eu lembro de Jonas. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus e Deus queria salvar aquela cidade de Nínive. Nínive estava perdida. Há muitas pessoas perdidas. E se Deus queria mandar Jonas para aquela cidade, é porque Deus sabia que Jonas tinha resposta. Jonas tinha como fazer o que tinha que fazer. O propósito de Deus se cumpriria na vida de Jonas se ele obedecesse à voz de Deus. E Deus tem uma voz falando para você hoje, que você deve determinar a obedecê-lo na direção que ele quer. Jonas era uma pessoa de Deus. Jonas tinha o que Deus desejava para ele cumprir, e Deus também tem, através da sua vida, um projeto para fazer com que vidas sejam salvas e curadas e libertas, mas Deus tem uma direção específica para cada um de nós, como teve para Jonas. Não tem como fugir. Não fuja. Jonas tentou fugir. O que aconteceu com a vida de Jonas? Quanto mais a gente fugir da vontade de Deus, nós vamos nos atrapalhar. Não deixe os animais do mar pegar você. Jonas tenta fugir de Deus, mas se você tem uma vida com Deus, não fuja mais. Não fuja. Jonas tinha uma vida com Deus, mas teve medo, não teve coragem. Tenha coragem, meu amigo, minha irmã, meu irmão, de viver o que Deus tem através da sua vida. Não fuja. Não fuja. Não fuja daquilo que Deus tem que fazer contigo para alcançar o coração dos pecadores, das pessoas mais necessitadas desse mundo. Muitas vezes pessoas injustas, terríveis, maus, mas nós temos um chamado. E esse chamado precisa ser obedecido. Entre no transporte de Deus e permita que a sua vida chegue aonde Deus deseja. Porque Deus vai te usar. Saulo de Tarso, quantas vezes esteve no transporte errado? Pensava que estava agradando a Deus, até o dia em que ele entrou no transporte certo, que foi cair daquele animal e de perseguidor da igreja passou a ser perseguido, mas ele estava no transporte certo, ele estava no caminho certo, ele estava no governo de Deus. Nem sempre o governo de Deus será fácil, mas será edificante. Estava lá preso, Pedro, preso, mas foi edificante. Ele saiu da cadeia de modo sobrenatural. Estava lá Paulo e Silas preso e cantava louvores ao Senhor e saiu daquela cadeia de maneira gloriosa. Meus amigos, meus irmãos, com Deus, todas as injustiças que os homens fizerem com vocês, vocês sairão dela, louvando e glorificando a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram por momentos terríveis, mas lá estava com eles o Senhor Jesus Cristo, dentro do problema e resolvendo as suas vidas. Deus estará sempre com você, seja o problema que for. Não olhe para os problemas. Jonas olhou para aquela cidade e teve medo.
Não tenha medo do que Deus tem para a sua vida. Obedeça à vontade do Espírito. Obedeça à vontade de Deus. Não tenha medo daquilo que Deus tem contigo. Moisés, sim, mas eu não sei falar, Eu sou gago. E Deus colocou alguém para ajudá-lo. Deus podia curar a gagueira dele. Mas ele não tinha só um problema de gagueira. Ele tinha uma necessidade de alguém ao seu lado para ajudar. Deus te dê um dia muito abençoado e que você entenda o projeto de Deus para a sua vida, seja ele qual for, seja ele o que for. Eu lembro do irmão André, que entrava com as Bíblias dentro do país comunista, colocava suas Bíblias dentro do carro sem medo e entrava naquele país. E quando ele era revistado, os soldados não enxergavam as Bíblias e o seu carro estava lotado de Bíblia. Ele era um homem corajoso, um homem destemido, um homem obediente, um homem que ouvia Deus falar, vai. E ele ia, ele tinha uma direção de Deus, ele estava fazendo o que Deus queria para a sua vida. E se Deus escondia aquelas Bíblias dos olhos dos soldados, é porque a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus queria que essas palavras estivessem dentro dos moradores daquele país comunista. E a palavra chegou até aquelas pessoas, e aquelas pessoas passaram a se alimentar da palavra de Deus através de um veículo da vida de André. Deus nos ajude a obedecer o destino que Ele quiser, o lugar que Ele quiser, aonde Ele mandar. Seja em um outro país, em outro estado, em outro bairro, seja aonde for. Mesmo que seja na janela 1040, se lá for a vontade do Senhor, não tenha medo. Ele estará realizando o sobrenatural através da sua vida. Fico por aqui, desejando que essa palavra alcance o seu coração.